Sejam muito bem-vindos ao capítulo 3, parte 1. Antes de começarmos a leitura, vamos recapitular os pontos mais importantes do capítulo 2. Os ensinamentos com Arkad foram que a pobreza de seus amigos ocorria pois eles não aprenderam a observar as leis que governam a acumulação de capital. Para ele, a riqueza é comparada ao poder, e com a busca ao conhecimento, com auxílio da disciplina, Arkad alcançou sua fortuna. Tivemos lições valiosas com Algmesh, como por exemplo conservar uma parte de tudo que se ganha, encarregar seu dinheiro a uma pessoa que tem experiência e conhecimento necessário para gerir seu patrimônio, além da renda extra que deve ser reinvestida. Muito obrigada pelos 106 inscritos! Vocês estão fazendo parte da nossa trajetória e nos motivando a continuar ecoando o saber. Continuem divulgando o nosso canal para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Não se esqueçam de conferir o link da descrição. Para a compra do seu livro, tendo o seu exemplar em mãos, facilitará o acompanhamento da leitura. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, avaliar o vídeo, além de compartilhar com a sua família e amigos. Muito obrigada pelo apoio. Tenha uma ótima leitura. 7 soluções para a falta de dinheiro. A glória da Babilônia permanece. Através dos tempos, sua reputação chega até nós como a mais rica das cidades, e seus tesouros como fabulosos. Mas nem sempre tinha sido assim. As riquezas da Babilônia foram resultado da sabedoria de seu povo. Os habitantes primeiro tiveram que aprender a se tornar prósperos. Quando o bom rei Sargon voltou à Babilônia depois de ter derrotado seus inimigos, os elamitas, viu-se confrontado com uma séria situação. O chanceler real explicou-lhe o que estava se passando. Depois de muitos anos da grande prosperidade trazida a nosso povo, porque Sua Majestade mandou construir os grandes canais de irrigação e os suntuosos templos para os nossos deuses, agora que tais obras se acham prontas, o povo parece incapaz de garantir sua própria sobrevivência. Os trabalhadores estão desempregados, os comerciantes contam com poucos fregueses. Os fazendeiros não conseguem vender suas colheitas. O povo em geral não tem dinheiro para comprar comida. Mas onde foi parar todo o ouro que gastei nessas benfeitorias? Perguntou o rei. Temo que se encontre no bolso de alguns poucos homens ricos de nossa cidade, respondeu o chanceler. Escorreu pelos dedos da maioria das pessoas tão rapidamente quanto o leite das cabras pelo coador. Agora que o fluxo de ouro cessou, o grosso da população não tem nada para apresentar dos seus ganhos. O rei ficou pensativo por algum momento, depois perguntou: por que deveriam tão poucos homens ser capazes de adquirir todo o ouro? Primeira pergunta desafio. As riquezas da Babilônia são resultado do quê? Porque sabem como fazê-lo, replicou o chanceler. Não se pode condenar um homem por ter sabido atrair o êxito. Tampouco se pode com justiça tirar de um homem que construiu honestamente sua fortuna para dividir com outros que não tiveram tal capacidade. Mas por quê? Insistiu o rei. Não deveria todo o povo aprender a acumular riqueza e, consequentemente, tornar a si mesmo rico e próspero? Até que seria possível, majestade. Mas quem pode ensinar-lhes? Certamente não os sacerdotes, já que nada conhecem a respeito de ganhar dinheiro. Quem, chanceler, em nossa cidade é o mais bem preparado nessas questões de fazer fortuna? Inquiriu o rei. Eis uma pergunta que já traz embutida a própria resposta, majestade. Quem acumulou a maior riqueza em toda a Babilônia? Muito bem dito, chanceler. Trata-se de Arcade. Ele é o homem mais rico da Babilônia. Traga-o até o palácio amanhã cedo. No dia seguinte, como o rei havia determinado, Arcade apresentou-se diante dele, lépido e fagueiro, a despeito de seus 70 anos de idade. Arcade, disse o rei, é verdade que você é o homem mais rico da Babilônia? É o que se costuma dizer, majestade, sem que ninguém tenha aparecido para contestá-lo. Como se tornou tão rico? Aproveitando as oportunidades disponíveis a todos os cidadãos de nossa boa cidade.
mas naturalmente começou com alguma coisa, somente com o desejo de ser rico. Além disso, mais nada. Arcade, continuou o rei, nossa cidade encontra-se numa péssima situação, porque alguns poucos sabem como ganhar dinheiro e, consequentemente, monopolizam-no, enquanto a massa dos cidadãos não sabem guardar sequer uma parte do que recebem. A resposta da primeira pergunta a desafio é: a riqueza da Babilônia é resultado da sabedoria do povo. Segunda pergunta a desafio: com o que Arcade começou para se tornar rico? É meu desejo que a Babilônia seja a cidade mais rica do mundo. Precisa, portanto, ser uma cidade de muitos homens ricos. Assim, temos de ensinar a todas as pessoas como adquirir riqueza. Diga-me, Arcade, existe algum segredo para isso? Trata-se de algo que possa ser ensinado? Naturalmente, Majestade, tudo que um homem conhece pode ser ensinado a outros. Os olhos do rei brilharam. Arcade, você acaba de pronunciar as palavras que eu queria ouvir. E se você mesmo se incumbisse dessa nobre causa? Não gostaria de formar com seus conhecimentos uma escola de professores, cada um dos quais educaria outros até que tivéssemos um quadro amplo bastante para levar essas verdades a todos os súditos honestos de meu reino? Arcade inclinou-se e disse: Sou um humilde servo às suas ordens. Darei de bom grado todo o conhecimento que possuo pelo aperfeiçoamento de meus semelhantes e pela glória de meu rei. Faça com que seu bom chanceler me arrume uma turma de 100 homens e lhes ensinarei essas 7 soluções que acabaram por resolver todas as minhas questões de dinheiro, quando talvez no início não houvesse em toda a Babilônia um cidadão mais atrapalhado do que eu. 2 semanas depois, de acordo com as ordens do rei, os 100 escolhidos reuniram-se no grande saguão do Templo do Saber, sentados em semicírculo, formando fileiras multicoloridas. À frente deles achava-se Arcade, ocupando um tamborete acima do qual ardia um candeeiro sagrado, origem do forte e agradável aroma que se espalhava pela sala. Veja, o cidadão mais rico da Babilônia, murmurou um estudante, cutucando um vizinho quando Arcade se levantou. Não passa de um homem como qualquer um de nós. Resposta da segunda pergunta desafio. Arcade começou a se tornar rico somente com o desejo de ser rico. Terceira pergunta desafio. Que palavras de Arcade fizeram os olhos do rei brilhar? Como um respeitoso súdito de nosso grande rei, começou Arcade, encontro-me diante de vocês a serviço dele. Considerando que alguma vez fui um pobre jovem que alimentava o forte desejo de adquirir ouro e que nessa busca acumulou conhecimentos que o capacitaram a isso, ele determinou que eu viesse até aqui para transmitir a vocês tudo o que aprendi. Comecei minha fortuna de modo bastante humilde. Não tinha maior vantagem do que aquela de que todos vocês e qualquer outro cidadão da Babilônia dispõem. O primeiro depósito de meu tesouro foi uma bolsa já gasta pelo uso. Eu detestava vê-la imprestavelmente vazia. Queria que estivesse gorda e repleta, tilintando ao som do ouro. Por isso, busquei todos os remédios possíveis para conseguir uma bolsa cheia. Achei 7. Assim, explicarei aos que se acham reunidos nesta sala as 7 soluções para a falta de dinheiro, que recomendo a todos aqueles que anseiam por bastante ouro. Consagrarei cada um dos dias da semana a um desses remédios. Ouçam atentamente tudo quanto lhes disser. Debatam o assunto comigo. Discutam-no entre vocês mesmos. Aprendam meticulosamente estas lições para que também possam plantar em suas próprias bolsas a semente da riqueza. Primeiro, cada um de vocês deverá sabiamente construir a própria fortuna. Quando tiverem acumulado competência suficiente para isso, estarão aptos a passar adiante tais verdades. Ensinar-lhes-ei
meios simples para engordar a própria bolsa. Esse é o primeiro degrau que conduz ao templo da riqueza, aonde ninguém pode chegar se não tiver condições de pôr firmemente os pés nesse primeiro degrau. Consideremos agora a primeira solução. Resposta da terceira pergunta desafio. As palavras de Arcade que fizeram os olhos do rei brilhar foram que tudo o que um homem conhece pode ser ensinado a outros. Quarta pergunta desafio. Qual foi o primeiro depósito do tesouro de Arcade? A primeira solução. Comece a fazer seu dinheiro crescer. Arcade dirigiu-se a um homem pensativo na segunda fila. Meu bom amigo, qual é o seu ofício? Sou escriba, respondeu o homem. Gravo registros sobre tabuinhas de argila. A profissão em que eu mesmo ganhei minhas primeiras moedas de cobre. Consequentemente, você tem a mesma oportunidade para construir uma fortuna. Descobriu em seguida um participante de rosto corado um pouco mais atrás. Conte-nos, por favor, o que faz para ganhar seu pão. Sou açougueiro, respondeu ele. Compro cabras a seus criadores, abato-as, vendo a carne para as donas de casa e o couro para os fazedores de sandálias. Uma vez que trabalha e ganha regularmente o seu dinheiro, você tem as mesmas condições que tive de ser bem-sucedido. E assim procedeu Arcade com todos os presentes, a fim de saber de que modo cada um deles conseguia o próprio sustento. Terminada a inquirição, disse: Assim, caros discípulos, podemos ver que existem muitos negócios e ocupações cujo exercício confere às pessoas a oportunidade de obter seus ganhos. Cada uma dessas maneiras de remuneração é uma torrente de ouro da qual o trabalhador pode desviar uma porção para sua própria reserva. Assim, na bolsa de cada um de vocês há um fluxo maior ou menor de moedas, de acordo com a capacidade de cada qual. Concordam com isso? Todos concordaram. Portanto, continuou Arcade, se cada um de vocês quiser construir uma fortuna, não será uma atitude inteligente começar usando essa fonte de riqueza que já consolidaram? Resposta da quarta pergunta desafio. O primeiro depósito do tesouro de Arcade foi uma bolsa já gasta pelo uso. Quinta pergunta desafio. Segundo Arcade, o que devemos fazer com as nossas remunerações? A concordância foi ainda geral. O homem mais rico da Babilônia voltou-se então para um homem humilde que tinha afirmado ser um vendedor de ovos. Se você separar um de seus cestos e nele colocar toda manhã 10 ovos, daí tirando toda noite 9 ovos, o que acontecerá finalmente? Com o tempo ele transbordará. Por quê? Porque a cada dia coloco ali sempre mais um ovo do que a quantidade que eu tiro. Arcade voltou-se para a turma sorrindo. Todos os homens por aqui se acham em dificuldades financeiras? Primeiro os homens ficaram olhando, depois riram, finalmente agitaram, divertidos, os pequenos bornais nos quais costumavam carregar suas moedas. Muito bem, continuou ele, agora vou comunicar-lhes o primeiro remédio que aprendi para solucionar o problema da falta de dinheiro. Façam exatamente como sugeria ao vendedor de ovos. Para cada 10 moedas que colocarem em suas bolsas, não retirem para uso próprio mais do que 9. A bolsa começará a ficar estufada e seu peso cada vez maior será uma fonte de prazer para as suas mãos e uma fonte de bem-estar para as almas. Não zombem do que eu digo por causa de sua simplicidade. A verdade é sempre simples. Disse que lhes contaria como construir minha fortuna. Foi esse o meu começo. Eu andava invariavelmente quebrado e detestava isso porque não podia satisfazer meus desejos. Mas desde que comecei a retirar de minha bolsa não mais de 9 cotas das 10 que ali depositava, ela começou a engordar. O mesmo acontecerá com vocês. Agora lhes falarei de uma estranha verdade cuja razão desconheço. Quando deixei de desembolsar mais do que 9 décimos de meus ganhos, iniciei minha carreira de êxitos. Não fiquei mais desprevenido do que antes. Ao contrário, as moedas começaram a aparecer com maior frequência. Resposta da quinta pergunta desafio. Segundo Arcade, o que devemos fazer com as nossas remunerações é uma reserva. Sexta pergunta desafio. Segundo Arcade, qual é o remédio para a falta de dinheiro?
Certamente é uma lei dos deuses que, para aquele que poupa e não gasta uma determinada parte de seus ganhos, o dinheiro virá mais facilmente. De modo curioso, ele costuma evitar aquele cuja bolsa se mantém sistematicamente vazia. Qual pode ser o maior anseio de vocês? A satisfação dos desejos de cada dia, uma joia, um adorno, melhores roupas, mais comida? Coisas que rapidamente se vão e são esquecidas? Ou, pelo contrário, sonhariam com bens mais estáveis, ouro, terras, rebanhos, mercadorias, investimentos que trazem bons lucros? As moedas que vocês usam no dia a dia concedem aqueles primeiros desejos. As que vocês guardam, os segundos. Esta, meus discípulos, foi a primeira solução que descobri para a minha falta de dinheiro. Em cada 10 moedas conseguidas de qualquer fonte, não gastem mais do que 9. Debatam o assunto entre vocês. Se alguém puder provar que isso não é verdade, conversaremos a respeito amanhã quando estivermos juntos de novo. A segunda solução: controlem seus gastos. No segundo dia, Arcade dirigiu-se à Assembleia nos seguintes termos. Alguns dos participantes, meus discípulos, fizeram-me a seguinte pergunta: como pode um cidadão guardar 1/10 de todos os seus ganhos se em geral seus vencimentos mal dão para as despesas necessárias? Pois bem, ontem, quantos de vocês achavam-se com pouco dinheiro? Todos nós, respondeu a turma. Entretanto, as pessoas aqui não recebem todas a mesma coisa. Naturalmente, umas ganham mais do que as outras. Algumas têm famílias maiores para sustentar. Apesar disso, todas estão igualmente desprevenidas. Resposta da sexta pergunta desafio. Para Arcade, o remédio para a falta de dinheiro é usar somente 9 cotas das 10 de tudo que recebemos. Sétima pergunta desafio. Segundo Arcade, qual é a primeira solução? Gostaria, portanto, de lhes falar sobre uma extraordinária verdade a respeito dos homens e de seus filhos. O que costumamos chamar de despesas necessárias sempre crescerá para tornar-se igual a nossos rendimentos, a menos que façamos alguma coisa para inverter essa tendência. Não confundam despesas necessárias com desejos. Cada um de vocês e suas boas famílias tem mais desejos do que seus ganhos podem satisfazer. Consequentemente, tudo quanto recebem é despendido para aplacar tais desejos à medida que eles surgem, e ainda assim restam muitos outros que não chegam a ser saciados. Na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Acham que posso cumprir todos os meus sonhos porque sou rico? Trata-se de uma falsa ideia. Há limites para o meu tempo, há limites para a minha energia, há limites para a extensão de minhas viagens, há limites para o que consumo à mesa de refeições, há limites para os prazeres de minha vida. Garanto-lhes que, do mesmo modo como as ervas daninhas crescem num campo em que o fazendeiro deixa espaço para as suas raízes, assim também os desejos crescem livremente no coração do homem capaz de saciá-los. Os desejos são uma multidão, mas aqueles que cada um de vocês pode satisfazer reduzem-se a um punhado. Examinem cuidadosamente seu modo habitual de viver. Tenho absoluta certeza de que se defrontarão com alguns gastos que podem ser tranquilamente reduzidos ou eliminados. Acatem como uma verdadeira divisa a noção de reservar 10% do valor estimado sobre cada moeda que sai. Portanto, gravem na argila cada uma das coisas passíveis de despesa. Selecionem as necessárias, além de outras cujo custo não ultrapasse 9/10 de seus rendimentos. Cancelem o resto e considerem-no apenas uma parte dessa grande multidão de desejos que não podem ser satisfeitos. Não sintam remorsos por isso. Resposta para a sétima pergunta desafio. Para Arcade, a primeira solução é que em cada 10 moedas conseguidas de qualquer fonte, não gaste mais do que 9. Oitava pergunta desafio. Segundo Arcade, o que não deve ser confundido? Antes de você escutar a última página, não se esqueça de se inscrever e avaliar o vídeo.
além de nos dizer aqui nos comentários quantas perguntas você acertou. Faça um orçamento para as despesas imprescindíveis. Não toque naquele décimo que está engordando sua bolsa. Encare o crescimento de suas economias como um belo propósito de vida. Procurem trabalhar com orçamento estabelecido. Procurem ajustá-lo de modo que funcione em seu favor. Busquem torná-lo um colaborador na defesa de suas crescentes reservas. Nesse momento, um dos estudantes, usando uma roupa vermelha e dourada, levantou-se e disse: "Sou um homem livre. Acredito ser meu direito gozar as boas coisas da vida. Por isso, rebelo-me contra a submissão a um orçamento que determina exatamente quanto devo gastar e em que. Acho que isso eliminaria muitos prazeres de minha vida, tornando-me não muito melhor que um burro de carga." "Quem, meu amigo," replicou Arcade, "determinaria o seu orçamento?" "Eu mesmo o faria," respondeu o homem que protestava. "Se um burro de carga fizesse seu próprio orçamento, teria incluído nele joias, mantos e pesadas barras de ouro? Claro que não. Ele não precisaria senão de feno, grãos e um saco de água para atravessar o deserto." O propósito de um orçamento é ajudá-los a juntar dinheiro, uma maneira de garantir que vocês consigam o necessário e, na medida em que se mostrem acessíveis os seus outros desejos, é capacitá-los a perceber seus mais profundos anseios, defendendo-os contra aquisições meramente casuais. Como uma luz brilhando numa caverna escura, o orçamento deixa a descoberto os vazamentos em suas bolsas, dando-lhes condições de estancá-los e destinar as despesas a propósitos definidos e gratificantes. Esta é, portanto, a segunda solução para a falta de dinheiro. Façam o orçamento de suas despesas de modo que possam ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres e para satisfazer seus mais valiosos desejos sem despender mais do que 9/10 de seus ganhos. Resposta da 8ª pergunta desafio. Para Arcade, não se pode confundir despesas necessárias com desejos. 9ª e última pergunta desafio desta leitura é: segundo Arcade, qual é a segunda solução? Resposta da 9ª pergunta desafio. Segundo Arcade, a segunda solução é controlar os gastos. Muito obrigada por nos ouvir. Aqui estará disponível a playlist do nosso canal, caso você tenha perdido algum capítulo. Nos encontraremos no próximo vídeo.